Então, queridos irmãos, bom dia, feliz semana a todos. Hoje, pela graça de Deus, iniciamos a nosso primeiro dia da jornada de 40 madrugadas. Essas 40 madrugadas, elas são específicas para a gente orar por cura, libertação e milagres, que sejam conforme a vontade de Deus, tá? E baseado em Deuteronômio, em que Moisés, subiu ao monte para orar pelo povo, que o povo estava muito rebelde. E ele ficou 40 dias, 40 dias em jejum. Só que não dá para a gente ficar 40 dias em jejum, e por isso foi elaborado o cardápio muito especial, tá? Que não tem derivados, nem ovo, nem glúten. E um cardápio que você pode montar de acordo com as suas condições e muito saudável, ok? Então, pegue o seu caderninho, pegue a sua lista de libertação, escreva os nomes lá de pessoas que vocês querem que sejam curados, sejam libertos, que haja milagre nessas vidas, para a honra e glória de Deus. E vamos apresentar todos os dias aqui a lista de libertação, os cadernos de oração, porque assim é muita coisa para a gente apresentar. Então a gente diz, Senhor, olha, apresenta os cadernos de oração, as listas de oração, e Deus já sabe tudinho que está escrito ali, certo? Vamos com fé, já com o pensamento positivo de que vamos alcançar muitas vitórias. Amém? E nesse momento vamos iniciar a leitura desse livro. O livro Grande Conflito, ele comenta os acontecimentos após a morte de Cristo. O que aconteceu durante esse tempo até até nós, até chegar até nós. E hoje vamos falar do capítulo 1, que tem como tema a destruição. E quem está com essa responsabilidade, primeira de muitas aqui com a gente, né, Maurício? O Maurício, esse jovem maravilhoso, e ele vai falar sobre esse assunto, a destruição, baseado no capítulo 1 do livro Grande Conflito. Seja bem-vindo, Maurício, com você a palavra. Obrigado, irmã Alessandra, que Deus abençoe a irmã grandemente, seu ministério. Bom dia aos irmãos, eu quero imensamente agradecer ao nosso Pai Celestial pela oportunidade que eu recebo de compartilhar a mensagem de Deus com você. O meu desejo é que essa mensagem, irmãos, ela possa provocar em nossas vidas verdadeiros frutos de arrependimento. E que ao sairmos dessa reunião, dessa mensagem, nós possamos sair com a plena certeza que Deus falou conosco nessa manhã. Uma das coisas que eu tenho em mente é que a palavra de Deus, ela tem o poder de transformar vidas. E quando ela não vem para nos confortar. Ela vem para nos mostrar o nosso arrependimento, mostrar que nós precisamos de mudança. Então, ela não vem para nos confortar, mas sim para nos confrontar, Então, que possamos, ao decorrer dessa mensagem, entender a importância que nós precisamos fazer diferente, que nós precisamos de uma mudança completa em nossa vida. Eu acredito que o mais importante de a gente saber a história de Jerusalém, conhecer a história, o mais importante disso é a gente poder aplicar essa história em nossa vida, Então, a aplicação ela é mais importante que o conhecimento em si. Então, o primeiro capítulo do Grande Conflito, como já foi ressaltado, fala sobre a destruição. E eu quero que você abra sua Bíblia comigo. Vamos começar a mensagem. Desde já você olha em seu coração. Mateus capítulo 23, a partir do verso 37. Será o verso que nós iremos ler nessa manhã. Novamente, Mateus capítulo 23, verso 37. A palavra de Deus nos fala assim: Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como galinha junto os seus pintinhos, debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram atender. Irmãos, essa frase aqui é interessante de Jesus, essa passagem, e você que está com sua Bíblia aí, grave esse trecho que eu vou dizer para vocês, a parte que Jesus fala assim, quantas vezes quis eu. Então, você que está com a caneta, grave essa parte, porque isso revela a persistência de Deus, mostra as tentativas repetidas e mostra o seu amor insistente. Então, quando a gente olha para Jerusalém, para o povo de Deus, a gente percebe que Jesus ele não foi rejeitado só uma vez, mas foram centenas de vezes. Então, a destruição... Existe uma frase que fala que a destruição não acontece por um erro isolado, mas por uma resistência contínua. Então, o povo de Deus, ele recebeu
o próprio Messias como privilégio de que Jesus viria, salvaria a humanidade e novamente nos traria novamente para o paraíso, né? Nos levaria para as mansões celestiais. Mas mesmo ele recebendo esses privilégios, mesmo ele recebendo Jesus, eles não atentaram para as reivindicações e as orientações de Deus. Existe uma parte no Espírito de Profecia, no capítulo 1, que fala assim que quando Jesus ele chora por Jerusalém, ele não chorava porque a cruz estava chegando, ele não chorava porque o momento ali que ele sabia que ele ia ser escoteado, maltratado, cuspido, ele não chora por isso. A inspiração fala assim, ó, chorava pelo destino dos milhares de Jerusalém por causa da cegueira e da impetinência daqueles que vieram buscar e salvar. Então, a maior tristeza de Jesus foi revelada não porque ele ia sofrer em si, né? Mas a maior tristeza foi porque ele sabia que, apesar da sua morte, muitas pessoas não aceitariam as reivindicações, não aceitariam ele como um salvador. Então, a primeira orientação que a gente precisa entender nessa manhã é não resistirmos à voz de Deus, é não resistirmos às petições, aos apelos que Deus faz ao nosso coração. Porque caso nós resistamos, caso nós conseguimos, caso nós, aliás, continuamos na nossa vida de resistência à voz de Deus, resistência à sua palavra, nós estamos, irmãos, ao mesmo tempo, cavando a nossa própria sepultura, né? Assim como foi o caso de Jerusalém. Então, para fechar esse primeiro bloco, o que Deus quer dizer para nós é o seguinte, olha, não resista às reivindicações, aos apelos, às orientações que Deus envia a você, porque caso contrário, nós estamos indo por um caminho sem volta, né? O segundo ponto que eu queria tratar com vocês nessa manhã é que Jerusalém ele tinha privilégios espirituais. Quando a gente vai perceber, eles tinham o templo, eles tinham as escrituras, eles tinham as tradições, eles tinham também liderança religiosa. Mas pela resistência, eles perderam tudo isso. Então, um ponto forte a se entender é que privilégio espiritual não substitui submissão espiritual. A cidade mais religiosa, irmãos, foi destruída. Por quê? Porque eles não atentaram para as orientações da palavra de Deus. E existe um texto na inspiração que fala assim, ó, no capítulo 1, porque eles haviam resistido à graça do céu, abusado de seus privilégios e menosprezado as oportunidades. Ou seja, o fato que levou Jerusalém à destruição, a gente vai logo mais tratar sobre isso, foi porque eles menosprezaram as oportunidades. Eles não atentaram para as orientações que Deus trouxe para cada um deles. Então, segundo ponto, aproveite as oportunidades, aproveite aquilo que Deus te concede, o tempo de graça, o tempo de privilégio, para se preparar para as mansões celestiais. Eu sempre digo, irmãos, que o tempo que nós passamos aqui, nessa terra, é tempo suficiente que Deus nos concede para nos prepararmos para o céu. E caso contrário, nós não nos prepararmos, fazermos um divino preparo, nós seremos responsáveis pela nossa própria perdição. Então, o segundo ponto que eu queria tratar com vocês nessa manhã é vamos aproveitar os privilégios, as oportunidades que Deus nos concede. Deus fala ao nosso coração e nós, como filhos obedientes, nós devemos obedecer. Nós devemos seguir e não menosprezar as oportunidades que Deus nos concede. O terceiro ponto que eu queria ressaltar também com você nessa manhã é que a rejeição começa pequena. Quando a gente vai ver o caso ali de Jerusalém, mostra que o fato eles menosprezaram os profetas. Ela não começou na cruz com Jesus, ela começou com pequenas orientações que Deus enviava, e eles foram aos poucos resistindo, não dando divino preparo para as reivindicações que Deus orientava, e quando Jesus veio, morreu na cruz, foi somente uma consequência daquilo que eles haviam rejeitado lá atrás. Então,
toda grande destruição, irmãos, começa com pequenas rejeições diárias. Então, Israel, eles rejeitaram os profetas, rejeitaram as mensagens, rejeitaram as orientações de Deus, e quando Jesus veio, eles só mostraram que eles não aceitaram Jesus porque eles já tinham rejeitado inúmeras mensagens que Deus havia enviado pelos profetas. Ou seja, não tem como eu valorizar a grande luz se eu, infelizmente, não atento para os pequenos raios de luz que Deus me envia. Então, o próprio Filho de Deus foi enviado, já que eles haviam rejeitado os profetas, né? Então, Deus, ele falou assim, então vou enviar o meu filho para ver se realmente provoca uma mudança neles. A inspiração fala, o próprio Filho de Deus foi enviado para insistir com a cidade impenitente. Então, já que eles resistiram os profetas, já que eles resistiram a mensagem, então Deus falou assim, então vou enviar Jesus, vou enviar meu filho para ver se realmente eles têm uma mudança de vida. Mas nem a morte de Jesus, nem a sua vinda aqui nessa terra foi suficiente para mudar o destino de muitos judeus, né? De muitos daqueles que professavam ser filhos de Deus. Então, o terceiro ponto que eu queria ressaltar com os irmãos também é não menosprezar os pequenos raios de luz que Deus envia. Às vezes a gente vê na igreja assim, ó, eu só vou batizar quando tiver um pregador bom, um pregador animado, uma pessoa que prega bem, e eu me batizo. Infelizmente, nós resistimos às mensagens que Deus envia nas igrejas, por mais que seja simples o pregador, mas quando nós resistimos a isso, irmãos, por mais que venha o maior pregador, por mais que venha Jesus em carne pregar para você, você não será convencido, porque infelizmente você resistiu os apelos, as mensagens que Deus enviou através dos seus outros mensageiros. Então, isso é um engano satânico que Deus coloca na mente de muitas pessoas com o objetivo de que eles adiem a sua preparação para o céu. E a gente percebe muito isso hoje, né? As pessoas falam assim, se fosse o pastor tal aqui na igreja, se ele passasse um mês aqui, eu teria minha vida transformada, regenerada. Irmãos, isso não acontece. Não tem como. Se eu não atento para os mensageiros que Deus utiliza na sua palavra, por mais que venha o maior pregador, por mais que venha Billy Graham, né? Pregar para nós aqui, para nos convencer, não será possível, porque infelizmente nós resistimos aos apelos que Deus envia através dos outros profetas, né? Através dos seus outros mensageiros. Então, entenda também nessa manhã que todo mensageiro que Deus envia é com o propósito de trazer uma mensagem de orientação, uma mensagem de transformação, uma mensagem que nos chame ao arrependimento. E se nós não atentarmos para as suas orientações, nós, ao mesmo tempo, não seremos capazes de ter a nossa vida transformada por outros grandes mensageiros, mais intelectuais, posso dizer, né? O próximo ponto que eu queria ressaltar com vocês é que Deus, ele retira a sua proteção quando é rejeitado. Já que Jerusalém não estava recebendo as mensagens dos profetas, não estava recebendo o maior profeta de todos, que é Jesus, a consequência da destruição, ela foi inevitável. Ou seja, eles cavaram a sua própria sepultura. Fala aqui uma parte que foi Deus respeitando a escolha deles. Já que eles não quiseram obedecer, ser transformados, ter a sua vida mudada, então Deus falou assim, então eu vou deixar vocês tomarem a própria escolha de vocês, né? Então, quando nós insistimos no pecado, Deus, ele permite que colhamos as consequências. Isso é justiça com livre-arbítrio misturado, né? Então, Jerusalém, ela foi destruída no ano 70, quando o general Tito cercou a cidade. Então, infelizmente, irmãos, a consequência da destruição, ela foi inevitável. Por quê? Porque eles resistiram aos apelos de Deus, eles resistiram às suas mensagens e resistiram o maior profeta de todos, Jesus Cristo. Existe uma parte na inspiração do capítulo 1 que fala que essa destruição,
matou mais de 1 milhão de pessoas. Fala que houve uma fome muito grande ali naquela região, e a fome era tão intensa, essa parte aqui é forte, que as mães chegaram a devorar os seus próprios filhos. Só para você perceber, irmãos, o quanto foi triste para Jerusalém o fim deles. O fim porque Deus não esperava isso do seu povo, não esperava que isso acontecesse, mas não atentar para as orientações, para os apelos de Deus, foi uma grande consequência para eles, né? Então, existe uma frase que fala assim, ó: quando a graça de Deus é desprezada, a consequência é devastadora. Então, quando eu, infelizmente, não aceito as orientações de Deus, não aceito o apelo da graça de Deus, me moldando, me mostrando que eu preciso de uma transformação, a consequência de a minha vida ir para o desfiladeiro, né, vai ser apenas um resultado das orientações que eu não atentei da palavra de Deus. Então, eu queria fazer algumas perguntas para você nessa manhã, e a pergunta é a seguinte: queria fazer essa pergunta para você agora, deixa eu só abrir essa parte aqui, fala assim: quantas vezes Deus já tentou te reunir, ou seja, te reunir para chamar a uma mudança, te chamar a uma transformação de vida, seja na igreja, seja numa reunião como essa? Ele tentou te reunir ali com o objetivo de você ter uma transformação de vida. Quantas vezes ele já tentou te conceder vários privilégios para que você pudesse ver como é que está a sua vida e ter uma vida transformada? Quantas vezes as advertências de Deus, muitas vezes nós ignoramos? A outra pergunta. E quantos apelos, muitas vezes nós, como povo de Deus, já adiamos? Às vezes a gente pode falar assim: oh, nossa, Jerusalém foi um povo que foi muito rebelde, foi um povo que não atentou para os profetas, o maior profeta de todos, Jesus. Se fosse eu faria diferente. Mas, infelizmente, irmãos, o nosso caso não é diferente. O nosso caso talvez é até pior que Jerusalém, porque todas as vezes Deus envia mensagens, envia orientações, envia apelos, e muitas vezes nós estamos adiando a nossa própria preparação, estamos adiando a nossa mudança, estamos adiando a preparação para o céu. Então, Jerusalém, o povo da época falava assim, o povo de Deus, né? Eles diziam: temos o templo, somos o povo escolhido, mas eles rejeitaram o Messias. Isso é importante porque é possível eu estar dentro da igreja e ainda assim estar fora da proteção de Deus. Muitas vezes nós nos orgulhamos, né? Nós somos reformistas, temos a mensagem de Deus, somos o povo vegetariano, somos o povo que temos uma mensagem para proclamar, mas e os outros fatores? E a transformação que não acontece, a transformação que não opera uma mudança em nossa vida? Porque por mais que nós tenhamos todos esses privilégios, se nós não tivermos uma vida transformada, uma vida que corresponde à vontade de Deus, não vai acontecer diferente do que aconteceu com Jerusalém. Vai acontecer a mesma coisa. Então, esse mundo, assim como aconteceu com Jerusalém, a destruição, ele está preparado também, irmãos, para uma destruição maior. E aqueles que não se prepararem, aqueles que não fizerem o divino preparativo para o céu, infelizmente vai acontecer o mesmo caso que aconteceu com milhares ali de Jerusalém, pereceram porque não aceitaram as mensagens de Deus. Eu queria dizer para vocês uma parte da inspiração que fala assim, ó: o mundo não está hoje mais preparado para dar crédito à mensagem para este tempo do que estiveram os judeus para receber o aviso do Salvador com relação a Jerusalém. Independentemente de quando vier o dia do Senhor, chegará de surpresa para os ímpios. A vida estará seguindo sua rotina. As pessoas estarão submersas nos prazeres, nos negócios, no comércio e na ambição de ganho. Os líderes religiosos estarão enaltecendo o progresso e a cultura do mundo. E o povo estará sendo embalado em uma falsa segurança. Então, como ladrão, à meia-noite, rouba a casa que não é guardada, sobrevirá repentina destruição
aos indiferentes e perversos, e de nenhum modo escaparão. Irmão, isso aqui é duro, porque se eu e você chegarmos a nos perder, é porque nós fomos muito ignorantes, né? Nós somos muito, mas muito ignorantes mesmo, porque a graça de Deus todos os dias nos é concedida. Os privilégios nos são concedidos. E mesmo assim, com todos esses privilégios, nós não estamos fazendo o divino preparo que deveríamos fazer. Existe uma parte que fala na palavra de Deus, Lamentações, fala que a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. Ela se renova a cada dia e ela não tem fim. Então, todos os dias é nos concedida a oportunidade de preparação para o céu. E se nós não nos prepararmos, irmãos, nós seremos responsáveis pela nossa própria condenação. Porque o próprio Deus já preparou tudo, né? E a única coisa que basta para eu e você fazer é a aceitação. Aceitar Jesus em nossa vida todos os dias, aceitarmos para que nós possamos ter uma vida transformada. Eu sempre digo, Jesus, ele te aceita do jeito que você está, isso é verdade, isso é um fato. Mas ele nunca te aceita do jeito que você é, tá bom? Na caminhada com Jesus, você precisa deixar muitas coisas. Você precisa deixar seu orgulho, você precisa deixar sua impaciência, você precisa deixar sua ambição, sua exaltação. Então, se você quer subir, todos esses pecadinhos, esses detalhes, eles precisam ser deixados. E quem que pode nos ajudar a ter essa vida transformada? Apenas Jesus. Apenas Jesus pode nos ajudar a ter uma vida diferente, uma transformação completa. Então, eu acredito que essa mensagem dessa manhã, ela veio como um principal objetivo de que nós temos privilégio, nós temos a mensagem, nós temos tudo o que nós precisamos para ser salvos. Mas conhecimento não é o bastante. Nós precisamos fazer algo. Nós precisamos aceitar esse conhecimento em nossa vida, né? Pegar as mensagens que Deus utiliza e falar assim, nossa, eu preciso realmente fazer diferente, eu preciso ser uma pessoa diferente, eu preciso ser um esposo diferente, uma esposa diferente. Então, com os raios de luz que Deus me envia, eu preciso ter a seguinte impressão: eu tenho que melhorar, eu tenho que fazer diferente. E a gente sabe onde a gente precisa melhorar, né? A gente sabe onde a gente precisa fazer a diferença. A única coisa que faz com que impede esse progresso nosso, Apocalipse fala isso: rico sou e de nada tenho falta. Muitas vezes nós não reconhecemos que nós precisamos de uma mudança. Então, irmãos, a mensagem de Deus para você nessa manhã é: aproveite as oportunidades, não despreze a voz do Espírito Santo em sua vida e faça a oração a Deus pedindo sempre discernimento espiritual, porque muitas vezes nós estamos no abismo e nós não sabemos que estamos, não sabemos que nós estamos caminhando para uma sepultura, para o nosso próprio abismo, porque nos falta discernimento espiritual, nos falta o colírio. Então, peça a Deus, ó Senhor, onde eu preciso melhorar? Onde eu preciso ser diferente? Então, que eu e você, nessa manhã, possamos entender que nós somos o povo mais privilegiado que Jerusalém, porque Jesus já veio, as mensagens para esse tempo nós já temos, e mesmo assim, a nossa falta não é de conhecimento, a nossa falta não é de Bíblia, a nossa falta mesmo é de comprometimento com Deus. Com toda certeza, a nossa maior falta é de comprometimento com Deus. Então, que Deus nos abençoe, irmãos. Que possamos, a partir dessa manhã, entender que nós somos filhos de Deus, que nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. E que Deus quer nos levar para as mansões celestiais. Deus nos abençoe e nos dê a sua graça para isso.